Bom dia, boa tarde, boa noite para a Ideia Geekers. Eu juro que um dia eu consigo começar um episódio sem dar risada. Olá, Santiago, tudo bem? Oi, tudo bom? Oi, tudo bem, Pai Ideia Geekers? Bem-vindos para a Ideia Geek, gente. Vamos aqui começar mais um episódio, mas antes de mais nada, curtam, compartilhem, comentem e sigam o nosso canal e também nosso Instagram, porque vocês sabem, aqui no Pai 10 a gente fala tudo e mais um pouquinho da cultura geek pop, e às vezes a gente busca falar de outras coisas para além disso, sobre tecnologia, sociedade, etc. Mas estamos aí, e hoje, Santiago, iremos falar de um tema que tem tudo a ver, desculpa aí, gente, mas tem tudo a ver com o mundo que nós vivemos hoje, e que ao mesmo tempo as pessoas estão ou ignorando, ou sabem muito bem o que está acontecendo e estão ignorando, ou não têm a menor noção de como as coisas estão caminhando, de como as coisas estão se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu prefiro dizer até se descarrilhando ao longo do tempo. É bem isso, descarrilhando, porque eu acho que o que vem lá na frente não está sendo muito bom não, viu? Não tá. Não. Já tivemos um episódio, acho que foi logo no início do Paideia Geek Vídeo, né, aqui no YouTube, que foi falando sobre IA. E aí a gente explicou um pouquinho sobre a IA, sobre a questão da inteligência artificial no âmbito da importância no âmbito da educação. Sim. Então não é muito comum a gente ficar trazendo esses elementos tão específicos, mas a gente acabou trazendo porque lá atrás foi algo que estava me incomodando, me agoniando, da quantidade de correções que eu fazia, e que eram correções feitas a partir de respostas e textos onde os estudantes praticamente usavam 100% de inteligência artificial. E na ocasião eu passei e dei algumas dicas de como interpretar, como entender e como identificar essas marcas. E algumas semanas atrás, e isso virou moda no mundo inteiro, não foi só no Brasil, mas no mundo inteiro mesmo, tivemos uma trend complicadíssima que foi sobre o Estúdio Ghibli e como as pessoas estavam se utilizando da IA para reproduzir faces, personagens, inclusive suas próprias faces, né, seu próprio corpo e tal, a partir dos traços do nosso querido Hayao Miyazaki, que é um gênio e que a arte dele influenciou durante décadas, filmes após filmes, do próprio Estúdio Ghibli, e também como isso influencia, como a arte dele é única e que ela serve como influência, né, como uma inspiração para vários criadores e desenhistas, não só no Japão, como fora do Japão. Então, vários estúdios hoje, se você parar para pensar e analisar, com o estúdio Toho, né? Tem alguns outros estúdios no Japão, agora não me deu um branco, mas o mesmo de estúdio Toho, porque é um estúdio que privilegia muito a imagem, a qualidade gráfica, tá? Tem outros estúdios que fazem a mesma coisa com o Unfootball, que é o que produz o Demon Slayer. Eu olhei para lá porque tá lá, né? O Demon Slayer. Davi tem uma cola enorme na parede. Vários animes de temas que eu vou falar, o Demon Slayer. Isso. E também, por exemplo, o Estúdio Mapa. São estúdios que valorizam muito a imagem e a qualidade gráfica nas suas produções. Mas a obra de Miyazaki é uma obra do Estúdio Ghibli de características únicas, porque o traço é único. É um traço que pode ser copiado, obviamente. Inclusive, as IAs, elas fizeram isso, né? Então, o tema da nosso vídeo hoje é sobre isso, de falar quais são as questões problemáticas, o que a gente pode questionar como elementos que, na verdade, são alertas ao utilizar IAs para reproduzir traços autorais em pessoas, e que essas pessoas utilizem não só por seu bel prazer, mas para divulgar nas redes sociais e fazer publicações no Instagram, no X, em outras plataformas. Esse é o problema. É você se aproveitar de uma arte que não é sua
e que você se utiliza 100% dela, não porque você criou. Vamos lá diferenciar o que estou querendo dizer, Santiago. Você é um desenhista digital. Você usou recursos digitais, por exemplo, como mesa digitalizadora, mesa de desenho e tal. E você foi lá e usou o traço do Miyazaki para que a sua versão bem próxima, baseada nele, para que você criasse, obviamente, um desenho sobre uma obra que você gosta, ou sobre si mesmo, enfim. Mas o que é que você fez? Você valorizou, porque você refez a escrita, o desenho, a parte artística com o seu próprio punho, ou com seus próprios recursos, você mesmo. O que nós estamos falando aqui é outra história. É de você dar 2 comandos, 2 prompts de comando para um IA, e essa IA produzir, criar ou utilizar todo o histórico, toda a bagagem da arte, dos traços do Miyazaki, para criar uma imagem que você queira em 1 ou 2 minutos. Esse é o problema. Onde estão os limites, onde estão os problemas, onde está a questão ética dentro dessa questão? Né, Santiago? Exatamente, gente. Até porque quando a gente pensa num artista fazendo essa reprodução, a gente não está falando de um artista que vai ganhar bilhões reproduzindo um material sem a devida autorização, né, e sem o consentimento do artista. A gente não está falando disso, né, e a gente também não está falando de um artista que vai ganhar bilhões por isso, né, e que vai facilitar o acesso às pessoas para que usem isso, né, e que aquilo se amplifique e que não se tenha controle algum sobre aquela arte, sobre aquele estilo. Então, quando a gente está falando dessa questão, o que a gente está falando é sobre licenciamento, é sobre dar o devido retorno, é sobre crédito, é sobre licenciamento. Então, o que a gente está falando aqui é sobre direito autoral. Então, o que a gente está falando aqui, gente, é de um roubo. A gente pode usar a palavra apropriação, mas que no fundo, a gente está querendo dizer é um roubo. Você está pegando uma coisa que você não criou, não é sua. Vamos lá. Tem plataformas que criam músicas. Por exemplo, a nossa abertura da nossa live é advinda de um IA. Mas ela usa, na verdade, e eu fiz questão de começar a exemplificação a partir disso, porque eu sei que tem muita gente que é bem sagaz, para não dizer outras coisas, e vai querer usar justamente isso nos comentários. Vocês usam o IA também, seus malditos! Sim, gente, e eu acho que vou deixar o David continuar. Eu acho que é o seguinte, o problema não está na IA em si, né? O problema está no uso indevido de material, né? Primeiro, para alimentar o banco de dados dessa IA e para que essa IA realize eu não vou nem falar criações, né? Porque criação, para mim, é uma questão de humanidade, tem a ver com outras coisas que uma IA não consegue reproduzir, mas de construção, né, das coisas que ela faz. Né? Porque eu acho que tem uma coisa que a gente precisa falar das IAs generativas, que é como é que essa IA foi treinada tendo acesso a várias obras, mas esse acesso, ele não foi um acesso autorizado, permitido, que foi dado o devido crédito. Continue, David. Tem uma brincadeira hoje em dia que tem um autor que eu li, ele é extremamente crítico contra esse uso exacerbado, demasiado e sem o devido controle, não só de IA, né, de qualquer tecnologia. Sim. Ele fala que as IAs não são generativas, hoje estão sendo degenerativas. De criatividade, de senso crítico, de autonomia, de você pensar fora da caixinha. E isso é exatamente o que acontece dentro da discussão quando falamos de uso de IA. Quando a gente usa o Suno, que é uma plataforma, por exemplo, que é uma plataforma de criação de música, né? Você joga um prompt e ele vai criar uma música no ritmo, no estilo que você solicitar. A partir de poucos comandos, de poucas características, ele vai criando uma letra em cima. Quanto mais detalhes você vai dando, a música vai ficando cada vez mais bem construída. E a música, por exemplo, de introdução daqui do Paideia é produzida lá. Só que, qual é a grande diferença? Lá, eles pegam, com certeza, hits, músicas, estilos musicais, estilos vocais, no mundo inteiro, de artistas no mundo inteiro, e fazem o quê?
Um mix que quando você lança um prompt, o que é um prompt, gente? É um comando. Quando você lança um comando, esse comando vai ser identificado por essa inteligência artificial e ela vai trabalhar em todo o seu banco de dados, né, para produzir aquela música ou aquele ritmo musical que você solicitou com aquelas letras, tá? Mas perceba, quando você pede, eu quero que você crie uma música com estilo de uma música com samba no final, sabe? Ou com rock, ou com heavy metal, ou com pop, ou K-pop. Existem diversas bandas, cantores, cantoras que cantam samba, que criam músicas baseadas no samba, no K-pop, no rock, no metal e etc. Só que quando a gente joga numa IA como essa, ela faz um mix, ela mistura e ela tiraria elementos do samba, mas é do samba de Jorge Benjó, é o samba do Zeca Pagodinho, é o samba de algum cantor específico do samba? Não. É uma versão com ritmo e traços musicais exatos do Elvis Presley? Não. Pode estar ali utilizando em algum momento da construção elementos que possam parecer com e relembrar gangues, autores, cantores, artistas. Mas isso aqui do Miyazaki chegou a um nível completamente diferente. É um outro nível. Nós estamos falando, na verdade, de utilizar exatamente a arte e os traços de um criador. Eu não estou falando de criar traços de anime. Se você jogar no ChatGPT, ele vai criar uma imagem para você com traços de anime. Mas aqueles traços são, sei lá, do Miyazaki, ou são dos criadores dos grandes animes que a gente conheceu ao longo do tempo? Não necessariamente. São traços de animes. Isso é interessante porque a IA permite que você crie arte, ou não ser arte. Então eu já vou deixar isso para vocês. Mas vocês criarem uma produção artística de uma forma simples e que você possa utilizar de uma maneira pessoal, se for o caso. Ou como a gente faz aqui os cards, as thumbnails do canal. São todas feitas de IA, que a gente não tem condições de pagar um criador visual, um designer, para criar uma arte específica no canal. Tudo bem, a gente não está ferindo. Inclusive, se você jogar no ChatGPT, Santiago, e pedir para você reproduzir uma obra X, uma obra tal, eu não consigo, porque eles vão dizer que tem direitos autorais vinculados. É verdade, tem isso mesmo. E eles vão criando camadas e camadas e camadas, dizendo não pode ainda, até chegar no ponto que ela diga, eu posso fazer isso aqui. Tá bem distante do que você pediu, mas dialoga um pouquinho. Aí você vai lá e faz. Então, isso é uma forma de você proteger o criador daquele material original. Sim. Então, eu não estou defendendo IA, mas só para vocês perceberem, não estou, muito pelo contrário. Vários motivos, inclusive com motivos biológicos, ecológicos, né, do meio ambiente, né, que é um ponto que eu vou até trazer já. Mas eu estou falando aqui no sentido que existem limites. E algumas inteligências artificiais, a gente consegue dosar esses limites. Não só você dosar, que é a sua responsabilidade, isso é importante, é a sua responsabilidade. Se você está usando para criar uma arte Miyazaki para reproduzir o seu rosto, os seus amigos, ok, se você vai compartilhar no seu grupo do WhatsApp, se você vai colocar no seu perfil do WhatsApp, que é seu, sabe, é seu perfil particular, sabe, é apenas ali para você fazer uma brincadeira que dificilmente você vai continuar usando daqui a 10 meses, um mês que isso. Você vai usar um tempo, ou bem menos que você vai se cansar e vai querer colocar outra imagem. Tudo bem. Agora você fazer uma obra publicitária ou um Reels ou um Shorts ou, sei lá, gente, um TikTok, um vídeo no TikTok, onde você está utilizando a obra para você querer ganhar em cima disso, aí que está o problema. Porque, inclusive, obras de artistas, etc, tem muitas propriedades que são autorais, mas que permitem a reprodução, desde que
não seja para usos comerciais e que você faça a citação da fonte, de onde veio aquele material. Inclusive, sobre isso eu queria falar uma coisa. Essa questão de reprodução é algo que existe já há muito tempo. Por quê? Porque na época de fita, de DVD, existia um aviso, né, em que a gente entendia que não existia uma proibição à reprodução doméstica, a você copiar aquele filme, a você que está no CD, que está no DVD, que está numa fita, mas que não fosse justamente o que o David está falando, para fins comerciais. O grande problema era quando você copiava aquilo ali e você vendia. Sim. Não era um problema você fazer uma cópia para você, ou para sua família, ou para o seu amigo. O problema era você fazer aquela cópia e revender e comercializar, porque aí você estava infringindo direitos autorais. E a mesma coisa que acontece com a questão do Miyazaki. E eu acho que tem uma outra coisa. Davi falou do ChatGPT e eu lembro que eu já me deparei com algo assim de não posso fazer, eu tenho direitos autorais, eu não posso. Que foi algo completamente diferente do que aconteceu com o Miyazaki. E eu acho que existe uma moral aí que foi corrompida, que foi rompida, que foi fissurada, que foi estraçalhada. Uma ética. O posicionamento do Miyazaki sempre foi contrário às IAs. Então é um desrespeito. Eu acho que é algo que vai além, transcende o desrespeito. Porque uma ferramenta tecnológica que possui limites de direitos autorais permitiu a apropriação do estilo de um autor que durante muito tempo sempre se colocou contra a inteligência artificial. Isso, para mim, é algo que vai além da questão dos direitos autorais. É uma questão moral ética que, sabe, é absurdo. Acho que, para mim, eu acho que o que mais me indigna é sobre isso. Porque justamente de uma pessoa que sempre foi vocal sobre não gosto disso aqui, não quero, isso aqui não é vida, eu não acho isso interessante, justamente o estilo dessa pessoa foi o estilo que foi apropriado, que foi indevidamente compartilhado, inclusive para fins comerciais. Então isso é uma falta de respeito tamanha. Assim, além de tudo isso que você falou, de ser uma falta de respeito, é uma falta de respeito com aqueles que, do próprio Miyazaki, aí eu vou colocar também um complemento, que das pessoas que amam a obra do próprio Miyazaki. Pense assim, você vai num cinema para assistir O Menino e a Garça, para assistir a Viagem de Hiro, zilhões de outras produções do Miyazaki. Você ia no cinema, porque eu digo ia, porque ele lançou o último filme, a última animação que ele considera como a última animação, que foi O Menino e a Garça. Então, ele criou obras que você tinha prazer de ir no cinema, porque você quer assistir naquela película gigante, os traços dele, e a história, a profundidade narrativa que ele tem, que tinham as animações dele. Então, quando você que tem um amor e um carinho absurdo por uma obra dessa, dele, desse criador, e você percebe que está sendo, sabe, totalmente jogada nas redes e recriada de qualquer jeito, sabe, de uma forma extremamente superficial, de uma forma extremamente desproporcional, porque assim, você não quer só uma, você quer uma cacetada de imagens. Você pode criar uma historinha em quadrinhos só com a obra de Miyazaki. Sim. Isso também dói. Aí você pode estar achando bobagem, mas você que gosta da Lady Gaga, você gostaria de uma cantora pegar toda, sabe, um IA e recriar sobre esses covers, que usa IA para fazer cover, sabe? Eu acho curioso quando você pega uma música nova e coloca um artista que infelizmente já faleceu, por exemplo. Ai, meu Deus. E você recria. Acho curioso, sabe por que eu acho curioso? Porque essas pessoas acham isso magnífico. Mas, gente, a pessoa morreu. A pessoa não está mais entre nós. E nós estamos usando a voz dessas pessoas para criar, tipo, o Kurt Cobain do Nirvana,
o Chris Cornell, né, enfim, das milhões de Audioslave, Soundgarden, que foram as bandas que ele esteve à frente, compositores magníficos, Tina Turner, que eu já vi, Elvis Presley, gente, pessoas que não estão mais entre nós. Eu acho que é curioso, é interessante, nossa, como seria ele cantando uma música tal, mas eu não quero. Porque não foi ele que cantou, não é ele. Não tem essência, não tem espírito. Não tem humanidade. Mas quando eu falo espírito, é no sentido de humanidade, com certeza que dialoga com o que a gente está falando do Miyazaki. Mas quando eu falo de espírito, não é ele. Não é o Elvis Presley, não é o Kurt Cobain, não é o Chris Cornell que está cantando aquilo ali. Não são eles. É uma máquina que está usando vários trechos e sonoridades e sílabas que cantadas por esses artistas enquanto estavam vivos, na hora que existem até hoje, e remanejar, mixar essa ordem, criando palavras, criando expressões, imitando os seus ritmos e suas formas vocais de mostrar sua arte. Agora sim vamos falar o que é arte. Porque você coloca pessoas que já não estão mais aqui para cantar músicas de cantores atuais, e isso é arte? Desculpa, não é. Porque, você está pegando músicas sem autorização de cantores atuais, que têm direitos autorais, para serem cantadas por outras pessoas. 2, mas não tem os covers, mas os covers colocam claramente que aquilo ali é a obra que retrata do autor tal, e os cantores gostam. Muita gente acha que existem milhões de canais de cover e eles existem porque é bondade. Não, porque eles gostam. Porque isso vai fazer com que a pessoa se interesse. E a música que foi cantada há 15, 10 anos atrás, aquele mesmo cantor, a mesma cantora, continue fazendo sucesso nas vozes de jovens ou de outras pessoas que fazem seus canais de cover. É diferente. Você está dando sobrevida para aspectos artísticos e culturais que foram criados há muitos anos atrás. Aí as músicas acabaram de lançar. Obrigado, você está fazendo propaganda da minha própria obra. Então isso tudo oxigena todo o espaço cultural, toda essa dinâmica cultural com esse fluxo artístico. Agora, quando você pega uma obra sem autorização de uma pessoa que já faleceu, ou como no caso aqui, voltando para a arte, né, para desenho, para essa parte da arte, que você pega a obra de Miyazaki, que como a Santiago colocou, que nunca quis, nunca defendeu, e você dá essa ferramenta para qualquer pessoa no mundo reproduzir essa arte, desculpa, você não está valorizando, você está diminuindo, no sentido não que da importância, mas diminuindo porque qualquer um pode fazer. Pronto. Eu acho que existiu uma banalização do trabalho do Miyazaki. A palavra certa é isso, banalização. Banalização do trabalho do Miyazaki, porque, gente, tem um frame lindo, 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 de acho que 3 segundos, mas que demorou um tempo enorme para ser criado. Com a IA, todo o tempo, todo o esforço, toda a energia, todo o comprometimento é varrido para debaixo do tapete, porque você cria aquilo em segundos. E tem uma coisa sobre os covers que eu acho muito importante. Os covers, eles adicionam interpretação própria, sim, particularidades, eles adicionam nuances, né? Eles adicionam sua essência às músicas. Então nós temos algo que emerge daquilo ali. Adaptado do original. Adaptado do original. E as nunca adicionam nuances. Muito pelo contrário, às vezes elas minimizam, isso sim. Elas degradam, né, as coisas. Eu acho que as IAs, elas fazem uma coisa que é o contrário do particularizar a arte, que só uma pessoa consegue fazer. A gente particulariza as coisas quando a gente interpreta, quando a gente transcreve, quando a gente parafraseia, a gente adiciona algo que é nosso. A IA não faz isso. A IA homogeneiza aquilo ali. A IA ela tira a essência, ela tira o que é único e particular. Ela torna aquilo comum, torna aquilo qualquer coisa. Ela, de fato, banaliza de todas as formas possíveis o que é a arte. O que a IA faz não é arte. É um construto, é um simulacro, mas não é arte.
Então, eu acho que você pensar em um artista que você admira e ver que o trabalho, o esforço, o comprometimento dele está sendo jogado para escanteio, né? Por conta de todo mundo poder ter acesso àquilo ali, aquele estilo, inclusive pessoas que nem respeitam arte e que não sabem o que é arte, que não dão devido valor à arte. Gente, isso é tão contraproducente à arte, sabe? Isso é um movimento anti-arte. Isso não está sendo favorável à arte. Davi, eu tive uma pachorra de dizer que essa trend ia fazer com que várias pessoas conhecessem o Estúdio Ghibli e que desse visibilidade ao estúdio. Sim, tiveram pessoas que tiveram essa pachorra. Tá, vamos lá. É complicado dizer isso porque as pessoas, elas fazem interpretação a partir de números. E números são números. Nunca deixarão de ser, e suas interpretações dos números são frias. Se você não dá devido valor interpretativo e analítico a números, eles vão continuar sendo números. Você pode dizer sobre vários elementos sobre saúde, economia, mas se você não fizer a interpretação sobre aqueles dados numéricos que estão ali quantitativos, aquilo não vai passar de números. Ele pode orientar políticas, mas essas políticas elas não vão ter a devido, sabe, não vai conseguir abraçar devidamente determinadas questões porque os números não vão dizer. Você vai precisar interpretá-los. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Essa fala onde as pessoas entendem, porque isso ampliou, possibilitou e ampliou que outras pessoas conhecessem o Estúdio Ghibli. Eu tenho duas coisas a falar sobre isso. Primeiro, numericamente, com certeza as pessoas deram, essa é a obra de Miyazaki do Estúdio Ghibli. Aí a pessoa jogou lá, criou o desenho, colocou lá na sua rede social e ok, beleza. Ou aquelas que o colocaram e fizeram nas suas redes sociais para ganhar views. Aqui tem uma diferença muito grande. Porque, sim, eu acho que as pessoas que pegaram conheceram o estúdio, mas você acha que essas pessoas assistiam algum filme, alguma obra do Miyazaki só porque pegou... Por causa dessa trend? Dessa trend, pegou e colocou na sua rede social. Conheceu, beleza. Mas você assistiu, você consumiu a obra, você virou fã dela, você começou a entender os traços do Miyazaki, a importância do Hayao Miyazaki para a arte, não só da cultura, da arte japonesa, né, para as animações, mas para a animação como um todo. Você realmente se aprofundou nisso? Eu duvido. Também duvido. Eu duvido muito. E nos dois casos que você citou, eu duvido muito. E a outra questão sim, conheceu, mas não conheceu, sabe? É a superficialização do que as trends causam e que as redes sociais causam e que na atualidade, né, o mundo contemporâneo traz, que é você querer interpretar algo pelo título. Então, porque existe um monte de título bomba, né? De que você quer clickbaits aqui no YouTube ou em outras plataformas. Porque as pessoas são comovidas, ou convocadas a clicar no título e ver o vídeo. Mas as pessoas raramente veem o vídeo. Uhum. E o criador do conteúdo, ele não quer que você assista o vídeo, porque se assistir vai perceber que você ali só inventou. Ele quer que clique, porque isso vai gerar views, que para o YouTube é ótimo. Mesmo que por alguns segundos a pessoa ainda vai conseguir o seu momento lá de ganho dentro do YouTube. E é a mesma coisa que acontece quando a pessoa tenta interpretar uma obra que tem de muitas camadas de complexidade e de largo tempo histórico de produção, como é o Estúdio Ghibli, e que a partir de uma imagem vim me dizer que eu joguei lá o Estúdio Ghibli, agora eu conheço a obra. Você não conhece, amigo. Você só utilizou e conhece o superficial.
Você conhece apenas que ele é um criador de animações conhecidas. Mas eu repito, você conhece a obra? Você assistiu algum filme? Então essa é a primeira coisa, o primeiro ponto da trend, né? De você acabar por efeito manada, todo mundo repete e faz a mesma coisa e acha que, caramba, legal, tô usando o material do Estúdio Ghibli, legal, isso é interessante. Aí vem a segunda parte da trend, que não existe, que é o quê? Ok, você usou o Estúdio Ghibli, usou os traços do Miyazaki para criar as obras. Eu não estou falando nem da reflexão crítica que a gente está trazendo aqui, mas a reflexão sua, pessoal. Pô, caramba, vou falar, depois da minha trend que eu trouxe, do quem é o Hayao Miyazaki, da importância dele, da importância das obras dele. E aí você faz a brincadeira com a imagem, que não é brincadeira, é você se apossar ilegalmente de uma arte e você fazer a sua publicidade, né, seja um canal no YouTube, seja no TikTok, etc., em cima disso, e você não dá os devidos créditos a isso. E você não vai, nem ao menos você teve a coragem de falar 1 minuto sequer, 2 minutos sequer, de quem foi o Hayao Miyazaki. Não, você só usa e diz, é do Miyazaki. Eu vou entender se eu mostrar aqui para uma pessoa da minha família, eu mostrar uma imagem, isso aqui é do Hayao Miyazaki. Legal. Ele é o quê? Ele é criador do Estúdio Ghibli. Legal. Beleza, ficou aí. E tem outra coisa, porque isso a gente está assumindo que as pessoas sabem que aquele estilo é do Miyazaki e que está associado ao Estúdio Ghibli, porque tem muita gente que nesse efeito manada só seguiu e não sabe de nada disso. Então, dizer que, nossa, vai dar visibilidade, gente, os números é ridículo. É ridículo, porque é o que a gente está falando. Não tem importância, não tem significado. É só uma reprodução. Fulano fez, eu vou fazer também. Não existe importância, não existe simbolismo nesse uso. Então, não dá para dizer que esse uso ajudar o Estúdio Ghibli a ter visibilidade, pelo amor de Deus. Ou o Miyazaki, muito pelo contrário, isso não ajuda, isso só atrapalha. Me indigna porque nenhuma daquelas pessoas se aprofunda no estilo, elas só acham legal, e eu acho que isso também é um aspecto da trend. Não existe profundidade. Porque se você só está se deixando levar pelo que você está vendo, você não se aprofunda, você não busca saber, você não busca conhecer. Você não está fazendo aquilo enquanto está fazendo a trend e você não vai fazer aquilo depois, porque já passou, já foi o tempo, a hype já acabou. Quem está falando de Estúdio Ghibli e Miyazaki hoje em dia? Ninguém mais. Só se utilizou do material dele. Só. Não sabe quem é Miyazaki, não sabe o que é Estúdio Ghibli, só sabe, tipo assim, poxa, eu gostei desse tracinho e eu fiquei ótima nele. As fotos nem mais nos perfis ou nos estão aparecendo. É algo efêmero. É banal, é banalizar uma obra, é banalizar completamente uma obra sem nenhum propósito. Boa, sem nenhum propósito. Se você banalizar uma palavra que não caberia nem positivamente, mas sim popularizar, mas que seria a melhor palavra. Se você usa um IA e populariza e diz, olha, nós não podemos usar em direitos autorais, mas vamos buscar uma adaptação, um ajuste. O que é que o Estúdio Ghibli faz tão bem? É transformar seres inanimados em seres animados. Então, fantásticos nisso. Totoro tá aí, e tantos outros personagens. Então, o que é que eles fazem? É transformar o inanimado em animado. Então vamos criar algo que seja homenageie isso, não com a arte do Miyazaki, mas com outras artes que você possa, que o IA pode fornecer para você, outros traços, e você mostrar uma nova visual, um novo visual de Totoro, de outros personagens do universo do Estúdio Ghibli, sabe, aquele baseado em... E aí você, a partir disso, você valoriza a arte dele, mostrando que
ela é inalcançável. Se não for o próprio Miyazaki e aqueles que estudam Miyazaki para criar e reproduzir os traços dele. Então, isso é muito, muito óbvio, na minha opinião, no meu ponto de vista. Isso é óbvio. Você não pode se usufruir de uma produção, de um traço que não é seu, e você achar que isso é normal, e você defender isso numericamente, e depois de uma semana não existe mais nada, não tem ninguém como o Santiago Cobo, não tem ninguém mais falando disso. Mas eu sabia que a gente ia chegar até esse ponto. Agora não é mais relevante. Porque eu quero falar uma coisa muito interessante para vocês, e que talvez vocês não tenham percebido. Todo esse euforia de usar ya, o que a IA ganhou com isso? Importante. Porque não foi à toa, gente. Não foi à toa. Oh, como eles são bondosos. Deram-nos acesso ao estilo do Miyazaki. O que eles ganharam com isso? Várias coisas. Banco de dados. Cada um que utilizou, eu quero que reproduza traços XYZ por causa disso e disso e disso. Isso é um dado. Dado geográfico, dado visual, dado da sua face, porque você deu sua face, e essa face está sendo usada por um IA que vai guardar a sua face, e seja lá que diabos que ela vai fazer. Ninguém sabe o que ela vai fazer com isso. Ninguém sabe. Mas sem dinheiro, proteção, não sei o quê. Ninguém sabe, meu filho. Já foi pro servidor, você mandou aqui no Brasil, já está no servidor em outro continente. Proteção promovida por quem, Davi? Se o próprio não. As pessoas acham que a imagem do rosto dela está protegida, mas de um criador super famoso que ganha dinheiro em torno disso, e é isso mesmo, ele ganha dinheiro na sua própria arte, e você acha que a sua imagem está protegida? Eles deram a imagem, eles deram os traços do Estúdio Ghibli do Miyazaki de graça para vocês usarem. Vocês realmente acham que o rosto de vocês estão protegidos por alguma coisa? Ou então, Davi, aquele velho argumento, mas pelo menos não foi uma ferramenta da China, né? Porque a China vai roubar nossos dados. Então, se só eles roubassem, né? E os furtos e golpes não acontecessem em qualquer país, e aqui no Brasil que o diga, né? Como se essas tecnologias não se apropriassem de tudo que a gente oferta a elas de bom grado, porque a gente dá acesso a isso. Santiago, eu quero dizer que, além disso, da questão de proteção, né, de dados, que a gente pouco está se vestindo para isso, as pessoas usam, colocam o rosto e dane-se, tem outras questões que são importantes. E aí eu vou falar de IA como um todo. Algumas curiosidades que caíram na Nature, que saíram em várias pesquisas espalhadas por grandes veículos de comunicação científica ao redor do mundo. Por exemplo, vocês sabem muito bem que o GPT-3, que foi o que conseguiam coletar dados para entender isso, ele emite uma quantidade imensurável de toneladas de CO2 na atmosfera. Toneladas de CO2 na atmosfera. Você sabe por quê? Porque existem data centers, que são os centros pensantes que gerenciam as IAs. E como eu falo data center, não é um computadorzinho não, gente. São computadores gigantescos, às vezes, dependendo da empresa, a nível quântico, porque a nível de processamento de terabytes por segundo, por minuto, é imensurável, é inconcebível dentro do raciocínio, do pensamento humano. E eles precisam usar energia para manter isso. Não só o processamento, como também o resfriamento, porque use aí, coloque para rodar no seu computador com i5. Tente rodar aí o God of War. Vê se o seu computador não vai virar uma churrasqueira. Um micro-ondas. Exatamente. Pegue o Adobe Photoshop. Tenta rodar no seu computador i5 sem placa de vídeo, sem placa de vídeo dedicada. Vê se ele não vai virar ali o Fada de San Andreas. O seu computador vai ficar assim, ó. O cooler do seu computador vai ficar assim. Gente,
tudo que a gente produz, a cada pesquisa que usamos da IA, nós estamos usando uma energia para que ela use o data center, para que ela raciocine o que está acontecendo e ela dê a resposta para você. Isso a nível micro e isso a nível macro, porque estamos falando cada vez mais de empresas gigantes que estão usando IAs. E os data centers estão sendo espalhados pelo mundo todo. Tem uma pesquisa aqui, tem uma questão aqui que é o seguinte: uma única consulta ao ChatGPT consome até 10 vezes mais energia que uma busca simples no Google. Gente, cara, mas entenda, uma única busca é uma busca tipo ela te responder como o Google faz com aquelas respostas simples. A IA não te dá resposta simples. A IA vai te perguntando também, né? E você vai ampliando, você vai criando aquela bola de neve, vai fazendo isso. Então, gente, eu faço uma... Desculpe aos órgãos internacionais, tipo essas empresas não governamentais, esses órgãos não governamentais que ficam fazendo aquela publicidade tipo, vamos ficar 1 minuto com as luzes apagadas no mundo inteiro. 1 minuto com as luzes apagadas, o que significa para o gasto energético de zilhões de imagens baseadas no traço de Miyazaki produzidos ao mesmo tempo ao redor do mundo. Então não venha com essa, porque nós somos biólogos aqui, eu e Santiago. Não vamos vir com essa hipocrisia de que a culpa dos gastos energéticos somos nós. Nós utilizamos as IAs. Vamos lá, gente. Para mim, isso entra na mesma seara do patamar de dizer que a diminuição dos recursos hídricos no mundo é culpa do cidadão que demora não sei quanto tempo no banho e não do agronegócio que gasta litros e litros de água. A culpa é nossa, que fica 30 minutos no banho. Pois é. Então, eu acho que existem empresas que se valem, que estão, né, ganhando muito dinheiro, rios de dinheiro, gerando lucros, utilizando as IAs. Então, eu acho que E aí a culpa disso não é do indivíduo, mas de uma estrutura que esse indivíduo está inserido. Mais uma vez, o vilão de tudo é o capitalismo. Então, não vale individualizar a culpa e a responsabilidade. Nós temos um papel, mas o nosso papel é muito pequeno diante das grandes empresas, dos donos de meios de produção, tá? E eu acho que tem uma outra questão também sobre essas consultas, que mostra o descarrilhamento viu que foi bom? Das nossas gerações. Se a IA gasta muito mais energia do que uma simples consulta no Google, que o ChatGPT gasta, a gente tem que parar para pensar que as gerações de hoje em dia, elas estão usando o ChatGPT e as IAs no geral como o Google. Então, isso aumenta realmente a problemática. Não estou dizendo que aí a gente tem que aumentar a responsabilização, mas aumenta a problemática por quê? Porque as IAs estamos se tornando cada vez mais dependentes das IAs. Né? Porque enquanto alguns usam o ChatGPT de modo esporádico, outras pessoas estão se utilizando do chat de maneira constante. E muitas empresas, muitos lugares, inclusive essa trend, ela só alimenta ainda mais esse uso contínuo. E aí que está o perigo. Não é Davi falando, menino, usa o chat, porque é o culpado, o grande culpado. São ações como a da trend do Estúdio Ghibli, que incentivam cada vez mais uma maior dependência das inteligências artificiais e, por consequente, maior gasto energético, de recurso hídrico, enfim, para poder manter essas ferramentas funcionando. Perfeito. Olha, Santiago, eu acho que o que a gente pode reduzir neste finalzinho do vídeo é um descarrilhar sobre diversas estruturas profissionais, culturais, artísticas, sociais,
Porque, vamos lá, você está dentro de um globo, as informações estão aqui no banco de dados. O que é que você faz? Você alimenta esse globo, ele vai aumentando. Mas na biologia tem uma coisa curiosa, que quando você coloca seres vivos com características parecidas e eles se reproduzem entre si, aqueles de características diferenciadas, divergentes, eles vão sendo excluídos. Até que fique tudo homogêneo. Porque quando você faz a reprodução e o cruzamento e reprodução artificial, por exemplo, de raças de cachorros ou de gatos, você está reproduzindo as características que são boas para o mercado e que são ruins porque traz também as mesmas doenças e potencializa elas. É a mesma coisa com as IAs. Nada de novo vai vir dentro de uma IA, gente. Isso. Caio na real. A IA é baseada em um banco de dados de coisas que já existem. Isso mesmo. Que ela pode criar textos novos, mas baseados em coisas que já foram escritas. Quem ainda, pelo menos, ainda continua com a capacidade de criar algo novo, com base naquilo que já existe, somos nós, seres humanos. E por enquanto, no meu ponto de vista, continuaremos aqui por um bom tempo. Então, que reproduza, adapte, ajuste, são características que deveriam ser apenas fomentadas por nós. Mas o que nós estamos fazendo é reutilizar, copiar, reproduzir, diante de um IA, coisas que já existem. Sem o menor pudor de quem a gente está usando, de onde a gente está tirando, e se existe ou não uma fonte com isso. Gente, não é à toa que a própria ChatGPT e qualquer outra diz: olha, nós podemos ter erros. Verifique. Se ele mesmo está dizendo isso é porque, gente, tem alguma coisa errada. Liga o sinal vermelho. Então, seja na trend do Miyazaki, ou seja do que for, eu acho que o mais importante aqui é a gente saber respeitar aquilo que não é seu. E quando você usar um IA, como eu usei, como a Santiago usou, como qualquer um que possa ter usado e ter servido para o seu propósito, tenha certeza que você tem duas coisas que você precisa fazer: verificar e ajustar. Se na sua verificação você percebeu que tem alguma coisa errada, uma coisa que é indevida, é seu dever você corrigir e ajustar aquilo, trazendo aquilo ali mais próximo para o que você quer. Ou seja, adaptado para o seu contexto e respeitando o material do outro. Falar sobre IA ainda é um campo nebuloso, mas eu acho que cada mês, eu não estou falando a cada ano não, cada mês que passa, mais as coisas estão ficando claras para mim no sentido de o descarrilhar de uma reflexão crítica sobre aquilo que eu estou fazendo. Eu só preciso fazer. Antes é o Wikipedia, hoje é a ChatGPT. E respeitem o Wikipedia, porque, querendo ou não, o Wikipedia é uma criação de pessoas que iam lá e escreviam e ainda continuam escrevendo materiais do seu ponto de vista. Cabia a nós usarmos como citação. Mas as IAs nem isso tem. Então é isso, Santiago, que eu queria falar desse caso da trend do Hayao Miyazaki. Eu acho que a única coisa que eu teria a acrescentar é que fica parecendo que, como a gente está lidando com a tecnologia nova, que novos limites éticos eles precisam ser estabelecidos. Eu não acho que os limites éticos precisam ser novos. Eu acho que a gente só precisa entender aquele limite naquele novo contexto. Eu não acho que os valores morais e éticos precisem mudar. Porque eu acho que o que acontece é que a gente precisa reconhecer e saber como aplicá-los. Para mim, quando a gente fala em utilização da voz de um artista que já morreu para cantar músicas atuais, eu não acho que, a gente precisa de um novo valor ético para fundamentar o não uso. Não precisa.
Isso é simplesmente consentimento. O artista, ele não consentiu. Se a gente estivesse falando de um cover, de uma reprodução de CD, de vídeo, é sobre consentimento, é sobre direito autoral. A gente só precisa adequar. Os valores éticos, eles não precisam ser criados novos valores éticos. A gente só precisa, com os valores que a gente já tem, reconhecer e direcionar eles para isso. Nada mais é do que consentimento. Eu não preciso criar um novo saber ético, uma terminologia ética diferente. Isso é sobre consentimento. E é a partir do reconhecimento dos valores éticos que a gente tem, que a gente possa guiar as nossas ações. Poxa, isso é sobre consentimento. Então, talvez, só talvez, por isso não seja interessante eu me utilizar da voz de um artista que está morto e não pode dizer não pode dizer nada sobre isso. Talvez por conta disso eu não devesse usar essa arte. Perfeito, Santiago. Eu acho que fica aqui a dica. IA, sim, mas como qualquer tecnologia, a gente tem que refletir criticamente sobre o uso dela. A gente tem que saber muito bem onde a gente usa e como a gente usa. Isso vale para qualquer tecnologia, para qualquer coisa que a gente faça na nossa vida. A gente tem que medir as consequências disso. A gente tem que ter noção das consequências disso e o que isso representa de malefícios ou de positivo dentro da sua vida. E as tecnologias não estão distantes disso. Não é isso, Santiago? Exatamente, Davi. Então, beijos para Ideia Geekers. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo crítico daqui do nosso queridíssimo Ideia Geek. Beijos, Santiago. Bye, bye. Beijo, Davi. Beijo para Ideia Geekers e bye!